Bom dia, mais uma vez aos irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia e, como nós sabemos, a carta é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, Paulo defende a sua autoridade apostólica. No segundo bloco, que é o que nós estamos, Paulo expõe a sua teologia e nós estamos aprendendo a doutrina da justificação. E no terceiro bloco, Paulo trará aplicações práticas da teologia ensinada. Nós estamos exatamente no momento em que Paulo está expondo a sua teologia. Então nós estamos aprendendo alguns atributos de Deus, como santidade, justiça. E nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pés, primeiramente. E eu vou fazer uma pergunta a vocês, né? Você já orou hoje pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Porque, como nós estudamos ontem, a gente viu isso, a gente viu que algumas pessoas tratam o pecado como uma doença, o pecado como alguma coisa superficial, e a gente viu que o pecado ele é um crime, uma ofensa terrível contra Deus. E nós constantemente pecamos, irmãos. E eu quero, nesse momento, antes de nós começarmos o sermão, dar a oportunidade a você também. Estarei orando, pedindo perdão dos meus pecados. Então, nesse momento, eu gostaria que você gastasse esse tempo orando, confessando a Deus os seus pecados, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, e depois nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nessa manhã. Então, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Os irmãos, por favor, peguem as suas Bíblias e abra comigo em Gálatas, capítulo 3, versos de 10 a 14. Nós vamos estudar apenas 5 versículos nessa manhã, mas 5 versículos preciosíssimos. Todos encontraram? Amém? Leiamos. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aqueles que observaram os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os irmãos podem se assentar? Nesse trecho que estudaremos nessa manhã, Paulo apresentará aos Gálatas 2 caminhos. O título da mensagem é Os Dois Caminhos. Como nós vimos, os Gálatas, eles começaram por um caminho correto. Como que eles começaram? No sermão anterior, nós vimos que os Gálatas começaram pelo Espírito. Lembra disso? Mas agora queriam se aperfeiçoar pela própria carne, pela própria obediência à lei. Então, os Gálatas começaram por um caminho correto, mas de repente, eles, ludibriados pelos falsos mestres, pegaram um retorno e estavam agora começando a caminhar um outro caminho. E que Paulo vai fazer? Nesse trecho, Paulo vai mostrar a eles qual é o destino de cada caminho. Tá ok, vocês querem seguir esse caminho? Eu vou mostrar a vocês, então, o que esse caminho, em que local, em que situação, ou qual é o fim do caminho do qual vocês seguirão. Vou mostrar a vocês o caminho da lei que vocês estão querendo seguir e vou mostrar onde é que esse caminho vai dar. Também vou mostrar o caminho da fé que vocês abandonaram e vou mostrar a vocês onde esse caminho vai levar vocês. Então, Paulo vai mostrar aos Gálatas, nesse instante, exatamente os 2 caminhos.
vai mostrar a eles o caminho da fé e o caminho das obras. Lembrando que os gálatas insistiam, os judaizantes, insistiam que para alguém se tornar um cristão, primeiramente tinha que se tornar um filho de Abraão, um judeu. E conforme nós já lemos em Atos capítulo 15, nós vimos que os judaizantes insistiam no quê? Insistiam na observação da circuncisão. Quem não se circuncidar não pode ser salvo. A circuncisão era um sinal externo de alguém que fazia parte do povo de Israel. Então os judaizantes ensinavam isso. Paulo vai mostrar aos gálatas que esse não é o caminho. E vai insistir para que eles retornem e comecem novamente a caminhar pelo caminho da fé, a qual eles outrora caminharam. E nós vamos ver então os caminhos que Paulo proporá, ou o caminho que Paulo vai ensinar, mostrar aos gálatas. O primeiro caminho, que vai do verso 10 ao verso 12, 3 versículos, mostrará o caminho da lei, ou o caminho das obras da lei. Então, muita atenção, muitas igrejas hoje estão retornando, assim como os gálatas, ao caminho da lei. Então, preste bastante atenção para que você também não seja enganado pelos falsos mestres. Vejamos, então, o caminho da lei. Verso 10. O texto diz o seguinte: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo do quê? Debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, para cumpri-las. Paulo começa com uma palavra muito sombria e forte. A palavra que talvez alguns não gostem de citar, a palavra maldição. E ele cita a palavra maldição e depois a palavra maldito. Talvez em alguns campos evangélicos ou em alguma denominação, se você citasse essa palavra, talvez se você citasse esse texto de cor, sem falar que esse texto fosse um texto bíblico, talvez alguém apontaria o dedo no seu rosto e gritaria: está amarrado. Talvez alguém faria isso. Porque a palavra maldito e maldição, ela causa espanto. Ela assusta as pessoas. Há pessoas que não gostam de ouvir essa palavra. E alguns, está amarrado em nome de Jesus. E alguma gíria aí evangélica do gênero. Mas também tem o outro lado. O outro lado é, por causa do mau uso da palavra maldição, nós também não damos devida atenção ao seu significado. Por quê? Geralmente, popularmente, as pessoas também citam a palavra maldição para qualquer coisa. A pessoa está andando, tropeça numa pedra, maldita pedra. O carteiro está lá entregando as suas cartas, vê um cachorro atrás dele correndo igual um louco, maldito cachorro. Talvez alguns maldito chefe, maldito patrão, maldito serviço, maldita sogra. Então, popularmente as pessoas usam a expressão maldito. Então ela pode causar duas coisas em você. Ou espanto, você fica assustado ou indignado pelo uso dessa palavra, ou você pode simplesmente desconsiderar o que seja a maldição. Mas o fato é que um judeu conhecia muito bem a expressão maldito ou maldição. Por quê? Veja que Paulo diz: está escrito. Paulo faz uma citação direta da lei. Ele cita Deuteronômio 27 e 26, que diz exatamente isso. Quem não cumprir, quem não obedecer à lei, será considerado maldito. E o judeu conhece muito bem essa questão de maldição, porque um judeu estuda a lei. Já que os gálatas querem se tornar judeus, primeiramente, então o judeu tem que entender da lei. Então Paulo vai usar a lei para mostrar a eles o caminho que eles estão seguindo. A lei diz que todo aquele que não obedecer, não cumprir a lei, será tido por maldito. Lembra do sermão, do segundo sermão, onde nós aprendemos a respeito da palavra anátema? Do capítulo 1, do verso 8 e 9, nós aprendemos que quem anunciasse um outro evangelho, além daquilo que Paulo anunciava, era tido como anátema. Anátema é o mesmo que maldito. E o que significa esse maldito ou esse anátema? Representava a pior posição que um judeu pudesse se encontrar.
o banimento divino. Todo judeu temia por esse anátema de Deus, por esse amaldiçoar de Deus. O judeu temia, ele entendia esse risco iminente que estava diante dele. O que Paulo está fazendo? Mostrando aos Gálatas, vocês querem então retornar à lei, às obras da lei? Então preste atenção. Por quê? Porque todos, quantos são das obras da lei, estão o quê? Debaixo de maldição. Não há exceção. Todos que estiverem debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. É esse o caminho que vocês querem? Esse é o caminho que vocês querem seguir? Vocês estarão debaixo de maldição. Eu vou citar a lei. Vocês querem então ser judeu? Então conheça a própria lei. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. O texto não diz, maldito todo aquele que não permanecer em algumas coisas. Quem não cumprir toda a lei é reputado como maldito, é tratado como maldito. E o judeu sabia disso. E os judeus, eles acreditavam que obedeciam à lei. Paulo está mostrando que ninguém cumpre a lei e que todos estão cerrados debaixo dessa maldição. Mas os judeus, eles acreditavam que cumpriam a lei. Lembra da história do jovem rico e Jesus? O jovem rico se aproxima de Jesus, bom mestre, o que faço para lhe dar a vida eterna? E Jesus cita 5 mandamentos. Quais são os mandamentos? Jesus diz a ele, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos e honra teu pai e tua mãe. O que faço para lhe dar a vida eterna? Jesus usa a lei de maneira correta. Deu a lei a ele e ele responde o quê? A tudo isto tenho obedecido desde a minha infância. Opa, estou tranquilo, eu obedeço a lei, estou salvo. Então eu faço o que é exigido, então estou salvo. E Jesus faz o quê? Jesus diz a ele, então vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. O que Jesus fez? Jesus usou a própria lei para mostrar a ele que, na verdade, ele não cumpre a lei. Quando Jesus disse, dá aos pobres, vende tudo, dá aos pobres e me segue, o que Jesus fez? Provou a ele que, na verdade, ele não cumpre a lei. Por quê? Que lei ele não cumpre? As 2 leis mais importantes ele não estava cumprindo. Amar a Deus acima de todas as coisas. O dinheiro falou mais alto do que o mestre que ele reconheceu. Então ele amou mais o dinheiro do que o próprio Deus. Ele não quis seguir Jesus. E a outra lei que ele quebrou, o outro mandamento que ele quebrou, é amar ao próximo como a si mesmo. Vende e dá aos pobres e me segue. Ele não foi capaz de vender aquilo e tratar os pobres como ele gostaria que fosse tratado. Ele amou, mas a si mesmo. E o que aconteceu? O jovem saiu triste. Então os judeus, percebam, eles tinham a ideia de que cumpriam a lei. O jovem rico, e eu poderia citar outros exemplos do Novo Testamento, criam que cumpriam a lei. E por isso os judaizantes estavam na igreja impondo a obediência à lei. Por quê? Porque pela lei também há salvação. Eles criam assim. E o que Paulo está mostrando? Paulo mostrará que ninguém pode ser jamais justificado mediante a lei. Mas, quando nós falamos da lei, o que exatamente a lei exige de nós? A lei, será que a lei ela é má? Porque afinal, todos quantos estão debaixo da lei são malditos. A lei diante de nós, ela nos aponta o dedo e grita, maldito. Então a lei é má? A lei que Deus deu? Será que nós cristãos devemos menosprezar a lei? Abandonar a lei? A lei é dos judeus e nós somos cristãos, vamos ler só o Novo Testamento? Será que nós devemos menosprezar a lei? Vimos na citação de Deuteronômio, Paulo citou agora há pouco, que Deus exige perfeita obediência a todas as coisas que estão escritas no livro, não apenas algumas coisas. O fato é que ninguém, exceto Jesus, conseguiu cumprir perfeitamente toda a lei. E isso coloca todos os seres humanos debaixo da maldição da lei. A grande questão é, nós quebramos toda a lei de Deus. Talvez você está pensando, não, eu não quebrei toda não. Eu quebrei algumas. Talvez você pensou isso. Não é exagero, irmão. Tem muita lei lá, eu não quebrei tudo não. Algumas eu nem conheço.
Nós não devemos dividir a lei dessa forma. Por quê? Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós estamos olhando para um todo. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é todo aquele conjunto de mandamentos. Tudo aquilo é um pacote, é a lei de Deus. E quando você quebra um item daquela lei, você quebrou toda a lei. Por quê? Porque não são as leis de Deus. São toda a soma dos mandamentos é a lei de Deus. Então, quando você quebra um mandamento, você quebrou toda a lei de Deus. Veja o que Tiago nos diz. Não, Tiago ali, antes que ele fique assustado. Veja o que Tiago, no capítulo 2, versículo 10, nos ensina. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas quantos pontos? Um único ponto. Tornará-se culpado de quebrar a lei inteiramente. Então, o que a lei faz? A lei mostra para nós, mostra para mim, mostra para você, que nós diante de Deus somos pessoas que quebraram toda a lei de Deus. Você quebrou toda a lei de Deus. Eu quebrei toda a lei de Deus. E por causa disso, você está debaixo da maldição de Deus. O que é preciso fazer para se tornar maldito? É preciso apenas quebrar uma lei de Deus. Quem aqui já quebrou uma lei de Deus? Ou um mandamento de Deus? Todo mundo. Né? Se você acha que não, algum dia na sua vida você mentiu. E isto torna você um infrator de toda a lei de Deus. Então, esta é a nossa situação. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, do 9 ao 23. É um texto um pouquinho longo, mas ouça e preste atenção no que eu vou ler, mais do que no que eu falo, porque vou mencionar um texto das Escrituras para os irmãos. Do 9 ao 23, Paulo diz assim: o que concluiremos então? Paulo está chegando a uma conclusão. O que Paulo fez até chegar a esse capítulo? No capítulo 1 de Romanos, ele mostrou que todos os gentios estão debaixo da maldição. No capítulo 2, ele mostrou que todos os judeus estão debaixo da mesma maldição. E agora Paulo conclui. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Falando como judeu, nós judeus temos alguma vantagem com relação aos gentios? A resposta é não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Agora ele vai citar o raio-x do ser humano. Como é que o ser humano se encontra diante do Deus justo? Se encontra da seguinte maneira: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engana, veneno de serpente está em seus lábios, as suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a descrição da raça humana, terrível. E agora Paulo diz: sabemos que tudo o que a lei diz aquele que estão debaixo dela. Para quê? Qual é a finalidade da lei? Para que serve a lei? Para salvar o homem? Não. Diz aquele que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale. E o que mais? Todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Então a lei serve para colocar todo homem sobre o juízo de Deus, para que todo joelho se dobre, toda a boca se cale diante de Deus. Aí ele diz: portanto, dessa forma, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Porque é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual é a finalidade da lei? Nos fazer plenamente conscientes do pecado, nos tornar plenamente conscientes do pecado. Paulo segue. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Olha só, a justiça ela é independente da lei, ela é separada da lei. A justiça não tem conexão nenhuma com a lei. Mas olha o que ele fala da lei, a qual testemunha a lei. A lei, de fato, testemunha dessa justiça. Mas a justiça é independente da lei, ela não vem mediante a lei. Testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé. Qual é o meio? O meio é a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, diz Paulo, pois todos, sem exceção,
pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo acabou com a mentalidade judaica porque os judeus pensavam que os gentios é que eram amaldiçoados. Os gentios é que eram os anátemas de Deus. E Paulo mostra aos judeus que, na verdade, não há distinção. Por quê? Porque o que faz alguém ser um anátema, um maldito, é o quê? É ser um judeu ou um gentio? Não. É o fato de alguém quebrar um mandamento. E todos desobedeceram pelo menos um mandamento um dia na vida. E por causa disso, tanto os gentios como os judeus estão debaixo de maldição. Toda a raça humana está encerrada debaixo de maldição. Forte isso, né? Essas palavras, se elas soam forte demais para você, se essa palavra produz escândalo em você, certamente é porque você tem ouvido o evangelho de um Deus Papai Noel, ou de um Deus Fada Madrinha, ou talvez um Deus gênio da lâmpada. Não o Deus justo das Escrituras. Se essas palavras trazem escândalo para você, as Escrituras não se importam em tornar essas palavras mais agradáveis a você. A mensagem da cruz era escândalo para os judeus. Os judeus se escandalizavam ao ouvir a mensagem da cruz. Mas Paulo não mudou o evangelho por causa deles. Então, se nós estamos considerando essa expressão maldito nesse texto como algo forte, talvez se você leu esse texto e nem percebeu que essas palavras estavam aqui, certamente você tem acostumado a ouvir o evangelho do Papai Noel e não do Deus Santo das Escrituras, porque Deus trata todo infrator como anátema, como maldito. E nisso não há exceção, todos nós estamos enquadrados debaixo dessa maldição. Verso 11, Paulo diz o seguinte: é evidente, é claro, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Paulo deixa muito claro que pela lei é impossível, não há a menor chance de alguém ser justificado diante de Deus. Vale lembrar os irmãos, Paulo não está desmerecendo a lei. Paulo não está menosprezando a lei. O que Paulo está fazendo? Paulo apenas está colocando a lei no seu devido lugar. O que acontecia é que os judaizantes estavam usando a lei para adquirir justiça diante de Deus. E Paulo está combatendo esse pensamento. Paulo não está falando que a lei não vale nada, que a lei não presta, que nós devemos rejeitar a lei. Porque nós devemos tomar o devido cuidado ao ler essa epístola em não adotar a posição antinomista, ou do antinomismo. O que é isso? Anti, contrário, nomos, do grego lei, e anti-lei. Nós não devemos tomar essa posição e rejeitar, repudiar a lei. Lembre-se, o problema não está na lei. A lei não é má. Você é que é mau. Eu é que sou mau. E eu, diante da lei, eu apenas recebo aquilo que eu mereço pela minha própria maldade, pelo meu próprio pecado, a maldição de Deus, o anátema. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa e justa. Por quê? É a lei de Deus. Se a lei é má, Deus é mau. A lei não é má, Deus não é má, a lei é boa e perfeita. Mais uma vez, onde está o problema? Está em nós, que não somos, que não andamos de acordo com essa lei. Quem não obedecer todas as coisas que estão escritas no livro da lei, é o quê? Maldito, anátema. Então devemos tomar esse devido cuidado. Paulo usa uma expressão de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Esse trecho é muito importante para o apóstolo Paulo, tanto é que ele cita esse mesmo trecho também em Romanos. É um texto importante para a fé cristã, é um texto que nós devemos guardar conosco em nosso coração, recordar dele quando nós nos tornarmos legalistas. O justo viverá pela fé. Foi um texto muito importante também no contexto da Reforma Protestante. Eu já falei isso no primeiro estudo, nas questões introdutórias, mas vamos ressaltar aqui o porquê esse texto foi importante para a Reforma Protestante, da qual nós estamos enquadrados hoje. Na época de Lutero, o povo vivia uma época semelhante à nossa. O que está acontecendo agora é o efeito espelho. Nós estamos refletindo o que a Igreja Católica medieval viveu no passado, a Igreja Romanista. Vamos lá, vamos recordar como é que era o povo naquela época e ver se é semelhante a hoje ou não.
Na época de Lutero, o povo não tinha acesso às Escrituras. A Bíblia era proibida, somente o clero, os padres, os bispos é que tinham as Escrituras nas mãos. Ninguém, o povão, não podia ter as Escrituras nas mãos. O que Lutero fez? Trouxe ao povo o direito de cada cristão ter a sua Bíblia. O povo ia para a missa era falada em língua estranha, latim, ninguém entendia nada. Né? Se falava numa língua estranha, ninguém entendia absolutamente nada. O povo, então, recebia qualquer coisa que era vomitada do púlpito, acreditava em qualquer coisa. Na época de Lutero, havia comercialização da fé. O que estavam vendendo na época de Lutero? A indulgência. A indulgência era um documento que o portador daquele documento tinha salvação eterna. Você comprava com dinheiro a sua salvação. Viu quanta semelhança hoje? Talvez você está falando, não, mas na época de Lutero ninguém tinha Bíblia. Hoje todo mundo tem. Eu tenho 87 versões das Escrituras na minha casa. Eu tenho ela em PDF, em todo quanto é tipo de forma. Eu tenho as Escrituras. Só que a semelhança está em nós devolvermos ao clero as Escrituras. O que Lutero fez? Tomou da mão do clero as Escrituras e entregou ao povo. E o povo hoje faz o quê? O contrário. Pega as Escrituras das suas próprias mãos e entrega para o clero e diz, interpreta para nós aí o que você falar é lei. Aí a gente acredita. O que acontece? Hoje em dia, assim como na época de Lutero, temos a comercialização da fé. Meia ungida do apóstolo fedorento. É o lenço suado do apóstolo, é tijolinho, é o travesseiro, e esses dias até a vassoura ungida lançaram. Então, veja quanta semelhança nos dias de Lutero com o nosso. Muita semelhança. Lutero, então, ao olhar para tudo isso, se deparou com esse texto, o justo viverá pela fé. E ele entendeu que toda essa comercialização de indulgência, todo esse comércio da fé do seu tempo estava errado. Por quê? Porque ele aprendeu nesse texto que o justo não é justificado por uma indulgência. O justo é justificado mediante a fé. Esta foi a verdade da Reforma Protestante. Então, diante da lei, é evidente, ninguém será justificado. Por quê? A justiça de Deus é dada mediante ao quê? Mediante a fé. Mas vamos para o verso seguinte. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aqueles que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que Paulo nos mostra nesse texto? Qual é a verdade que Paulo está nos ensinando nesse texto? Paulo está nos mostrando que a fé é uma coisa e a lei é outra completamente distinta, como nós vimos em Romano. O que os judaizantes estavam fazendo era conciliar o inconciliável, a fé com a obra da lei, no que diz respeito à salvação. Os judaizantes, eles entendiam que era necessário ter fé. Eles não negavam que precisava ter fé. O problema é que eles estavam acrescentando obediência à lei na aquisição de justiça. Para alguém ser salvo, é preciso obedecer à lei. E Paulo está mostrando que a lei não procede de fé. São dois caminhos distintos. A finalidade da lei não é trazer fé a ninguém. E Paulo, no próximo sermão, nós vamos ver que ele vai deixar mais claro ainda para que serve a lei, qual é a finalidade da lei. Mas nós já sabemos um pouco para que serve a lei. A lei serve para colocar todos os seres humanos debaixo da maldição da lei. Por quê? Porque, diante da lei, todos sabem que não cumprem os mandamentos, portanto, quem não cumpre toda a lei é tido como anátema, maldito. Essa é a observação, essa é a realidade da lei. Tanto é impossível ser justificado pela lei que no versículo 11 Paulo diz, é evidente, é claro que ninguém será justificado pela lei. A lei, ela não tem força nenhuma para justificar. O que a lei faz? A lei apenas constata o resultado, e o resultado é o pior possível. Esse é o caminho da lei. Paulo mostra aos Gálatas, nesse instante, que esse caminho que eles estão seguindo é um caminho que não tem saída. Ou melhor, é um caminho que no final há um precipício.
no final desse caminho eles cairão ribanceira abaixo, é um caminho sem saída. Esse é o caminho da lei. O caminho da lei produz o quê? Salvação? Não, condenação. E qual é a situação dos gálatas? Mediante a lei, os gálatas também são anátemas. Mas Paulo mostrará a eles o outro caminho, o caminho da fé. Talvez você esteja pensando, nossa, a Bíblia ela acabou com a gente, né? A Bíblia detonou a gente agora, porque afinal, a Bíblia mostrou que Deus exige o cumprimento perfeito de toda a lei. Talvez você esteja pensando, a Bíblia ela acabou com a gente agora. A Bíblia detonou a gente, pois afinal, ela disse que é necessário obedecer toda a lei, e a gente descobre que quebramos toda a lei. E quem quebra toda a lei está debaixo da maldição, ou seja, a Bíblia acabou com a gente. Colocou a gente numa situação terrível. Qual é a conclusão? Todos somos malditos, ou estamos debaixo da maldição da lei. Mas esse caminho que Paulo mostrará agora, é um caminho que mostra que Deus incondicionalmente nos amou, nos preparou o caminho da qual não temos nenhuma condição de caminhar. Esse caminho da fé que será apresentado a nós, é um caminho que também você não tem nenhuma condição de andar. Lembra de Romanos 3 que nós acabamos de ler? Não há quem crê, não há quem entenda, não há quem busque, seus pés, suas bocas estão como venenos, línguas como venenos de serpentes. Nós vimos a condição dos seres humanos, e seres humanos nessa condição também não têm condição de andar o caminho da fé. Então, afinal, o que eu vou fazer? O caminho da lei eu até posso andar. A minha natureza me atrai a esse caminho da lei. O caminho da fé é bom, mas eu não tenho forças para andar esse caminho. A boa notícia é que esse caminho você não anda sozinho. Esse caminho você percorre ele com o Senhor Jesus Cristo, levando você pelos braços, te levando, puxando você pelas mãos. E é na força do Senhor Jesus Cristo que você pode andar o caminho da fé. É na força dele. Então, você não pode andar. Você não tem forças para isso. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece esse caminho da fé. Ele conhece o caminho da perfeita obediência. Ele trilhou por esse caminho. E é Ele quem vai conduzir você. Portanto, quando você anda no caminho da fé, o mérito não é seu. O mérito permanece sendo de Cristo. Porque você não teria nem condições de andar. Afinal, nem fé você teria se não fosse o próprio Jesus. Se não fosse Deus te dar a fé, que é um dom de Deus. Ele te entregou, portanto, não há mérito algum em você, se você andar por esse caminho. Mas, e o problema da maldição? Ok, Jesus andou esse caminho, Ele vai nos ajudar, esse caminho proposto, esse novo caminho que Ele desvia da maldição. Mas, e a maldição? Qual é o problema? O problema é o seguinte: se Deus simplesmente tratar a gente como não sendo malditos, Deus está quebrando a própria lei. Porque o próprio Deus disse em sua lei que todo aquele que não obedecer a todos os estatutos, a todos os mandamentos, é maldito. Deus disse isso. E se Deus não trata aqueles que quebram a lei como malditos, o próprio Deus não está cumprindo a sua lei. Portanto, Deus se torna injusto como a gente. Como resolver esse problema? Esse é o famoso problema de Deus justificar pecadores. Como Deus permanece justo ao justificar pessoas como a gente. Vamos ver qual foi o meio que Deus usou para resolver esse problema. Como é que Deus permaneceu justo ao nos justificar? Do verso 13 em diante, nós veremos o caminho da fé. Nós vamos ver o caminho que Deus usou para nos justificar. O texto diz o seguinte: Cristo nos resgatou. Então o texto nos mostra que havia um agente, Jesus Cristo, e esse agente, ele fez algo, ele nos resgatou. Então houve um resgate. A ação começa com Cristo. Cristo nos resgatou do quê? Do que Cristo nos resgatou? Da maldição da lei. Porque
Todo aquele que quebra a lei é maldito. Todo mundo quebrou a lei, todos estão debaixo da maldição. Cristo, então, nos resgata da maldição da lei. O que foi que Cristo fez? Ele simplesmente arrancou a maldição de nós e deixou a gente impune? Deus simplesmente tirou a maldição de nós e está tudo beleza, faz de conta que não aconteceu nada, põe para debaixo do tapete, vamos dar um jeitinho brasileiro na coisa aí, afinal, tá tranquilo. O que Deus fez? Para que Deus permanecesse justo, ele teria que penalizar os pecadores. Ele teria que aplicar a sua ira santa sobre os pecadores. Deus não podia deixar de aplicar a sua ira. E Deus fez isso. Só que não foi em você. Fez em quem? Na própria pessoa de Jesus Cristo. Por isso o texto diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, de que maneira? Fazendo-se maldição por nós. Na cruz, Cristo se fez maldito em nosso lugar. E agora uma citação do texto bíblico, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe toda aquela maldição que estava sobre você, que estava sobre nós, sobre a raça humana? Pois é, aquela maldição, ela encontrou um substituto perfeito. Em Cristo Jesus, nós temos o nosso perfeito substituto. E Cristo nos substitui de duas maneiras. Teve duas finalidades a substituição de Cristo em nosso lugar. A primeira finalidade é, Cristo nos substituiu cumprindo toda a lei que você não foi capaz de cumprir. Toda a lei que eu não fui capaz de cumprir, Cristo, quando esteve aqui, ele cumpriu a lei no nosso lugar, de maneira que nós somos apresentados diante de Deus como pessoas que cumpriram toda a lei. E a segunda finalidade da substituição de Cristo. A substituição de Cristo serviu para receber toda a maldição em nosso lugar. Então, enquanto Cristo esteve vivo, ele nos substituiu cumprindo a lei em nosso lugar. E enquanto ele esteve na cruz do Calvário, ele nos substituiu recebendo toda a ira, toda a maldição em nosso lugar. O que aconteceu? Deus, Pai, tratou o Filho como se ele tivesse quebrado toda a lei de Deus, para que nós que quebramos toda a lei de Deus, pudéssemos ser apresentados ou tratados como se tivéssemos cumprido toda a lei. Então Deus tratou o Filho como se ele tivesse quebrado toda a lei. Então Deus tratou o Filho como maldito na cruz do Calvário. O texto é muito forte. O perfeito Filho de Deus, Santo Filho de Deus, se fez maldito em nosso lugar. Eu vou ser mais claro. O próprio Pai matou o seu Filho na cruz. O próprio Pai tratou o seu Filho como maldito em nosso lugar. Está chocado? E agora Paulo, mais uma vez, faz a citação da lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O próprio Deus havia estabelecido na lei que aqueles desobedientes, infratores da lei, deveriam morrer pendurados no madeiro. E esses tais deveriam ser tratados, reputados como malditos. Veja o texto de Deuteronômio, de onde Paulo extrai essa verdade. Veja o que o texto diz. O texto diz, se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Não vou ter tempo para falar sobre isso, depois você pesquise o porquê que não, qual era a gravidade de deixar o corpo pendurado no madeiro durante a noite. Depois você se lembre que na cruz Deus transformou dia em noite. Aí você vai entender melhor esse texto, a gravidade desse texto. Depois você estuda isso aí na sua casa. O texto diz, enterrem naquele mesmo dia. Por quê? Qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Ou seja, consegue perceber por que a mensagem da cruz era escândalo para os judeus? Imagine a mentalidade de um judeu. O judeu aguardava a vinda do seu Messias. O Messias era o rei messiânico, o rei que viria para reinar sobre Israel. E qual era a mentalidade de rei? Qual era o exemplo de rei que eles tinham? O rei Davi. O rei Davi fez o quê? Conquistou as terras,
ampliou o território, dominava, governava, e de repente eles estão esperando um rei com a mesma força de Davi. Um rei que vá livrar o povo dos domínios dos romanos, lembrando que os judeus estavam dominados pelos romanos, então os judeus esperavam um rei que libertasse eles. De repente um judeu olha o candidato a Messias no madeiro, eles certamente olhavam para esse texto. Não, esse não pode ser o Messias. Olha lá onde esse cara está. No madeiro. No madeiro não é lugar de Messias, no madeiro é lugar de pessoas malditas. Então percebe a loucura da mensagem da cruz para o judeu? Quando o judeu ouvia o evangelho, o que o judeu gritava? O judeu gritava em voz alta: Jesus seja amaldiçoado, Jesus seja amaldiçoado, ou maldito Jesus. Era isso que o judeu gritava quando alguém pregava a mensagem da cruz. Por quê? Porque ele lembrava que na cruz era pendurado, ou no madeiro era pendurado, pessoas que mereciam o anátema de Deus, o afastamento de Deus. Agora, talvez você leu já esse texto em 1 Coríntios 2, 12, 3, e você não entendeu ainda por que Paulo disse isso, agora você vai entender. Veja o que Paulo diz aqui. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Por que Paulo disse isso? Exatamente porque os judeus, ao ouvir a mensagem da cruz, eles berravam: Jesus seja amaldiçoado. Por quê? Porque ele morreu no madeiro. Só que e Paulo diz o seguinte: ninguém que fala pelo Espírito pode dizer que Jesus seja amaldiçoado. E você vai dizer: mas Jesus foi amaldiçoado mesmo na cruz. Ei, atenção! Na cruz, Jesus não recebeu o nosso caráter. Na cruz ele recebeu a nossa culpa. Ele não é maldito. Ele se fez maldito na cruz. Na cruz ele recebeu apenas a nossa culpa, não o nosso caráter. Portanto, é blasfêmia dizer que Jesus é maldito. Ele não é maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar. Então, ele levou na cruz não o seu caráter, mas levou na cruz toda a sua culpa. O seu caráter ele tratou na outra substituição. Ele transformou você no caráter santo, puro, do próprio Cristo, quando ele te substituiu em obediência a toda a lei. Nós devemos olhar para a cruz e não nos envergonhar dela, pois foi nela que a nossa maldição foi paga, foi nela que toda a ira de Deus foi derramada, foi na cruz que toda a justiça de Deus foi saciada. Por isso nós dizemos que um evangelho sem a cruz não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Glória a Deus, porque nós temos um perfeito substituto, e somos tratados por Deus como se tivéssemos obedecido à lei perfeitamente. Último versículo. O texto diz o seguinte: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A morte no madeiro, ela proporcionou aos gentios da Galácia a bênção de Abraão. Lembra que nós vimos no texto, no sermão anterior, a respeito dessa bênção de Abraão? Abraão creu, e isto foi acreditado como justiça. Qual era a bênção de Abraão no contexto? A justiça, a salvação, a justificação. Então o que Paulo está mostrando? Gálatas, foi no madeiro que Cristo recebeu toda a maldição da lei, e por causa disso, na cruz, você pode receber a bênção de Abraão, a justificação. A pergunta que não quer calar: será que isso significa que na cruz todo mundo foi liberto da maldição da lei? Será que Cristo na cruz libertou o mundo inteiro da maldição da lei? Será que então todos serão salvos, como dizem aí os universalistas? A resposta é não. O texto nos mostra que recebemos o quê? Recebemos a bênção de Abraão, a justificação de que maneira? A maneira é em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há meio de você receber a bênção de Abraão, a justificação. É necessário estar
em Cristo. É necessário depositar a sua fé em Cristo. João 3,36 diz: quem crê tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus, ela está sobre aqueles incrédulos. A maldição de Deus está sobre toda a raça humana. Essa maldição só é extraída na cruz, por aqueles que depositam, aqueles que estão em Cristo, aqueles que pela fé creem em Cristo. Talvez você esteja pensando, bom, mas se eu depositar a minha fé, isso há algum mérito, afinal, a fé é minha, é eu que deposito a minha fé, é eu que creio. Também não há mérito algum em você depositar a sua fé em Cristo. Todo o mérito não está em quem deposita a sua fé. O mérito está em Cristo. Essa semana eu estava ouvindo o Franklin Ferreira e eu vi uma explicação interessante, um exemplo interessante que ele deu falando sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: quando você chega diante de um mendigo passando fome, sujo, e você chega diante dele com uma sacola de pão, esse mendigo estende as mãos e você entrega o pão, não há nenhum mérito no mendigo. O fato dele estender as mãos, isso não há mérito algum. O mérito está em quem? Na pessoa que lhe entregou os pães. Ele não tem mérito algum. Ninguém vai lembrar que o mendigo, ele merece, ele ergueu a mão. Não. A situação em que ele se encontrava não coloca ele em uma posição de mérito. O mérito estava na pessoa que entregou o pão. Quando nós falamos de depositar a fé em Cristo, o mérito não está em nós. O mérito também está nele. Nós vimos que nós não temos nem condições de andar por esse caminho da fé. Nós precisamos ser conduzidos pelo próprio Cristo, porque sem Ele, nós nem fé teríamos. Lembra de Efésios 2,8? A fé, ela é um dom de Deus. Até mesmo a fé que nós depositamos, o estender de mãos que nós fazemos para receber esse pão, nós não temos força para levantar a mão. Na verdade, por trás, o Senhor Jesus Cristo nos levantou as mãos. Portanto, não há nenhum mérito nisso. O fato de você crer em Cristo para receber a justificação, não deposita ou não acredita mérito ou justiça na sua conta. A justiça está na cruz. Você é apenas um mendigo passando fome, necessitado, um morto espiritual que foi ressuscitado e agora pôde olhar para a cruz. Você era cego, você era morto, você estava em seus delitos e pecados. Você foi ressuscitado e agora você olha para a cruz. O mérito não está em você olhar a cruz, está na pessoa que te fez enxergar, que te trouxe a vida novamente. Portanto, a Cristo seja sempre a honra, a glória para todos sempre. Amém. Até mesmo em assuntos que parece que há uma partícula de mérito em nós, não há mérito nenhum. Até mesmo naquilo que parece uma pequena obra. Eu depositei a minha fé em Jesus, então ele me olhou para a minha fé e não há mérito nisso. Porque a própria fé é um dom dado por Deus. Então todo o mérito da salvação, 100% da salvação, é obra exclusiva de Deus. Conclusão. Paulo expôs diante dos Gálatas os dois caminhos e mostrou o destino de cada um deles. Aqueles que preferem o caminho da autossolteria ou da autojustiça receberá o solene anátema no final. No final desse caminho, a maldição, condenação, a ira de Deus. Aqueles que caminharem pelo caminho da fé, esses receberão a bênção de Abraão. Serão tratados como alguém justo, como alguém santo, como alguém que teve uma obediência perfeita, pois estará sendo representado pelo próprio Filho Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar mais uma vez, o homem não coopera em sua salvação. Alguns defendem que 50% é obra de Deus e 50% é obra do homem, e isso é uma grande tolice. A salvação, ela é obra perfeita de Deus, 100% responsabilidade de Deus. Quando alguém defende tal ideia, isso significa que essa pessoa simplesmente não entendeu ainda a situação em que o homem caído se encontrava. A Bíblia é muito clara.
estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos incapazes de sequer olhar para Cristo, sequer caminhar na direção dele. Como a própria Bíblia nos diz, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E tudo o que nós merecíamos era a morte eterna. Deus nos vivificou, Deus nos regenerou, nos presenteou com a fé, nos deu capacidade de crer. Deus na cruz satisfez a ira do Pai. Portanto, quando nós lembrarmos da salvação, lembre-se, não há mérito algum. Todo mérito seja confiado à Santa Trindade. Portanto, qual é o desafio desta passagem para nós? O desafio dessa passagem nessa manhã é muito claro. Devemos renunciar o louco orgulho de pressupor que podemos estabelecer a nossa própria justiça, ou que podemos nos tornar aceitáveis diante de Deus mediante as nossas obras. Muito pelo contrário, devemos ir humildemente à cruz. Devemos todos os dias das nossas vidas vislumbrar o Calvário. Devemos ouvir a todo instante o Filho clamando na cruz: está consumado. Devemos ouvir cada gota de sangue do nosso Senhor caindo no solo que o rejeitou. Devemos ouvir o som de cada martelada aplicada em seus pregos. Devemos ouvir o Filho de Deus clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Devemos ouvir toda a zombaria que o Cristo enfrentou naquela cruz. Devemos vislumbrar a coroa de espinho cravada em seu crânio. E devemos lembrar que tudo isso foi para nos substituir em nosso lugar. Mas isso não nos isenta de viver uma vida que Cristo exige. Pois afinal, talvez você fique simplesmente recordando da morte de Cristo na cruz, quanto sofrimento, e vislumbre tudo isso que eu falei, e você não considera viver uma vida santa. Tudo isso foi feito em Cristo, por quê? Para que vivêssemos uma vida santa. Nós não tínhamos condições de viver uma vida santa de obediência. A finalidade última de todo esse sofrimento na cruz foi para fazer você, para tornar você alguém semelhante ao Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é a pessoa perfeita, é a única pessoa aceita diante de Deus como perfeita. Então, toda a morte de Cristo foi para que você pudesse viver uma vida digna do Filho de Deus. Então, considere a santidade de Deus. Considere a perfeita obediência. Não basta apenas nós olharmos para o que foi feito na cruz e agradecer. Não basta apenas isso. E depois de agradecer, viver uma vida desleixada de qualquer jeito, largado aos pecados, levando a vida cristã de qualquer jeito. Se assim nós fizermos, nós estaremos nos colocando ao lado dos Gálatas, insensatos. Pois nós conhecemos essa terrível verdade da maldição, e nós conhecemos o preço que Deus exigiu de nós, e nós sabemos que nós não temos condições de cumprir. Mas nós sabemos que, por causa da santidade de Deus, Ele exigiu tamanho preço. E se nós não levarmos em consideração nada disso, nós seremos como os Gálatas, insensatos. Lembre-se, busque a santificação, não para que você seja salvo, mas busque a santificação porque você já foi salvo. Que Deus nos ajude a viver uma vida santa, digna de um verdadeiro cristão. Esse é o desafio dessa passagem para nós nessa manhã. Vamos nos colocar em pé. Nós sabemos que viver uma vida digna do Filho de Deus é algo que nós não conseguimos por nossas forças. Nós necessitamos, dia após dia, do auxílio do Espírito Santo. Nós necessitamos, dia após dia, que o Senhor Jesus nos ajude nesse objetivo. Então, nesse momento, eu gostaria de concluir orando ao Senhor, pedindo para que alguém ore ao Senhor também. Nós temos bastante tempo, então peço para que pelo menos 2 pessoas orem nesse momento ao Senhor, suplicando, pedindo a Deus que nos ajude.
nos ajude a viver essa vida digna do Filho de Deus. É difícil para nós, não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar, nós precisamos nos aconselhar um ao outro, nós precisamos fortalecer a fé um do outro, e nós acima de tudo, precisamos do Espírito Santo nos auxiliando. Então, eu peço para que 2 pessoas orem nesse sentido, por favor.